Religião. Quando teria surgido a primeira religião? O que é religião? Se eu fosse falar genericamente, seria um conjunto de sistemas culturais, de crenças que vão além da vida e da visão de mundo, com símbolos que se relacionam com a humanidade e com todos nós, que estão intrinsecamente ligados a nós. Alguns estudiosos falam que o homem teria sentido essa força ainda nos seus primórdios, quando viu o primeiro raio tocar uma árvore e lá incendiar um galho, uma labareda. E ele percebeu na escuridão da noite que aquilo dali iluminava, afugentava os predadores e lhe aquecia. Ele teria sentido algo estranho, uma força sobrenatural ali. Então teria sido a primeira manifestação, o primeiro sentimento de religiosidade existido no mundo. Segundo alguns estudiosos, não tem comprovação, mas alguns falam que isso teria sido a primeira manifestação religiosa. Mas o que movimentaria isso? O que seria, o que traria ao mundo as manifestações religiosas para de lá surgir a religião? Já ouviu falar no animismo? Pois é, iremos falar um pouco sobre ele hoje para entendermos a origem de tudo. O meu nome é Heron Rodrigues, sou o apresentador do canal Curiosidade da História. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, por favor, deixe seu like, que isso é muito importante para manter nosso canal. E roda a vinheta! É difícil determinar em que ponto da evolução humana começa a surgir as primeiras crenças religiosas, não sendo possível definir com certeza quando surgiram as primeiras religiões organizadas, uma vez que a origem remonta da nossa pré-história ainda. Entretanto, não há registro sobre isso daí, nenhum documento, nada. O que podemos afirmar é que existem fortes indícios evidenciando que a religião é ainda mais antiga que o próprio Homo sapiens. Olha só, mais antiga do que nós. As primeiras crenças do tipo religioso são anteriores à espécie humana, olha só. Concretamente, sabemos que nossos parentes neandertais já realizavam enterros e rituais, algo que mostra a existência de um sentido para a vida, uma preocupação com o que acontece depois dela. É interessante que os nossos neandertais já tinham uma preocupação com o sagrado. Quando eles faziam os enterros fúnebres, eles já tinham uma preocupação com o que acontecia depois daquela morte. É muito interessante, né? Mas isso daí é o início da espiritualidade, é o início de tudo. Como nós vamos falar agora do animismo, e vamos entender um pouco mais sobre isso daí. O animismo é a crença na existência de uma força vital, ou uma alma em todos os animais, plantas ou mesmo os acidentes geológicos e fenômenos naturais, possuindo estes uma vontade própria. É o tipo mais difundido de crença da antiguidade. Esse tipo serve como base para o desenvolvimento posterior das crenças que vemos ter à frente. Logo depois dela se situa a crença no além, na vida após a morte. Olha só, que é considerada como um dos aspectos mais comuns e antigos das religiões. Para isso, é necessário o conceito de alma ou algo que exista além da morte, justamente sendo necessário que o animismo existisse anteriormente. Ou seja, o animismo vai dar vida a tudo, o animismo vai dar esse playground, né? E depois vem a vida após a morte, né? Vem essa situação toda aí que nós acreditamos que vamos para o além, que nós iremos falar com nossos antepassados, né? E assim por diante. Então, depois disso tudo, aí vamos ter uma outra sequência. Depois que vem o animismo, que vem a crença na vida após a morte, nós iremos ter o xamanismo. O que seria esse xamanismo? Olha só, depois que o xamanismo surge, vai surgir as instituições clericais, né? Finalmente, depois disso tudo, a crença nos deuses é algo que pode ser derivado de uma crença a entidades superiores que nos podem mostrar um olhar, afeto pelas nossas vidas e que parece surgir de um reflexo de um modo como uma sociedade ou tribo organizada. Olha só, o xamanismo que vem das religiões indígenas, ele vai surgir, o xamã é aquele líder espiritual que vai usar suas ervas, que vai ter
todos aqueles rituais para falar com os antepassados, com os deuses. E depois do xamanismo que vai vir as instituições organizadas, o clero, o padre e futuramente os pastores e assim por diante. E todas as religiões vão se formando e vão ter uma denominação, cada qual vai ter a sua. Então, quando você fala em origem da religião, ela remonta bem lá atrás da pré-história. Ela viria justamente com o animismo, né? Ela viria com o animismo, depois viria com a crença no além, na vida após morte, lá atrás, ainda no homem de Neandertal, depois viria o xamanismo, para depois vir as instituições que conhecemos hoje. Tá certo, galera? Então, essa é a origem da religião, segundo a história. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, um grande abraço e até o próximo vídeo.